Meus amados irmãos, bom dia a todos. Quero saudar os irmãos amados com a graça e a paz de Cristo. Amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã, no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis 21, eu vou fazer a leitura, meus irmãos, a partir do verso de número 1. Até o verso 7 apenas. Por favor, acompanhem, em seguida nós vamos orar. Assim diz o santo Deus em sua santa palavra. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, e Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou ao seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso bendito Deus, Pai, como é bom estar na presença do Senhor mais uma vez. Depois que passamos aí, ó Deus, toda uma semana trabalhando, estudando, colhendo, ó Deus, os benefícios da Tua boa mão para conosco, enfrentando, ó Deus, os problemas que por si só a vida nos traz, na luta também contra o nosso pecado. Como é bom, Pai, a gente chegar a mais um princípio de semana, e mais uma vez, ó Deus, por meio do culto, da palavra ministrada, do ensino, termos a preparação para mais uma semana, ó Deus, que o Senhor nos concede, que está aí diante de nós, para vivê-la tão somente para a glória e para o louvor do Senhor. Portanto, ó Deus, fala mais uma vez com a gente. Prepara, estimula o nosso coração, dá crescimento, ó Deus, a cada um de nós no conhecimento da Escritura. Aumenta, ó Deus, a nossa fé. Fortaleça, Deus bendito, nessa manhã, como em todo este dia, e no culto à noite. Pela ação do Espírito Santo, fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, para que sejamos mais fortes na busca, ó Deus, por santidade, por piedade, e como consequência disso, ó Deus, vivendo sempre para agradar ao Senhor. Então nos ajuda, Pai, nessa manhã, precisamos ouvir as Tuas orientações. Dai-nos então, ó Deus, a plena convicção de que aquilo que vamos ouvir agora é o melhor para a nossa vida, Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, há várias preocupações que tomam conta da gente, não é verdade? A gente se preocupa aí com a vida profissional, nós nos preocupamos com a vida sentimental, né? Alguns aí estão à beira do casamento aqui na igreja, graças a Deus por isso. Então, há muitas coisas que tomam conta da gente quando a gente fala sobre preocupação. Mas eu queria citar uma que talvez deva ser o grande alvo da nossa preocupação em nossos tempos, ou pelo menos nestes tempos. Qual é? É a relação que a gente mantém com a igreja. É de fato a importância que a igreja tem para quem? Para nós. De fato, nós somos a igreja. Então, qual é a importância? Qual é a relevância? Qual é a relação que nós estamos mantendo com o corpo de Cristo? Essa relação que a gente está mantendo, de fato, é uma relação que a gente tem extraído do conhecimento da Escritura, ou seja, é segundo a prescrição do Senhor. Nós compreendemos, como nós temos dito aqui, por exemplo, nas quartas-feiras, que nós somos gente diferente de todas as outras gentes que habitam a face da terra.
Nós compreendemos a incumbência disso que nos foi dada, por exemplo, a grande comissão, ou o fato de termos que nos amarmos uns aos outros, como nós dizemos assim, avidamente que amamos o nosso Deus, a nossa submissão à liderança da igreja, não é? O aconselhamento mútuo, a exortação em relação ao pecado, o cuidado com a santificação da igreja. Então, essa preocupação, irmãos, é uma preocupação que tem tomado conta do coração dos irmãos, sobe a mente dos irmãos isso constantemente, como indivíduos desse mesmo corpo, como alvos da mesma graça do nosso Deus. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque para alguns, não são todos, para uma certa quantidade de cristãos no corpo de Cristo hoje, ser membro da igreja ou ser igreja, às vezes, tem sido o quê? Um fardo, um peso. Mas é interessante porque esse mal não é um mal que atinge apenas a igreja do Novo Testamento, da nova dispensação. Esse é um mal que a gente também percebe quando a gente lê a Escritura lá em Israel. Porque Israel constantemente e com frequência, irmãos, ela deixava de dar valor, digamos assim, àquele grande milagre da parte de Deus, de fato de pertencermos ao povo da aliança de Deus. Então, esse problema nós enfrentamos hoje, como Israel também o enfrentava onde? Lá no passado. Mas apesar disso tudo, tanto a existência da igreja neotestamentária, como a igreja no Velho Testamento, que era Israel, foi sim um milagre da parte de Deus. E o texto que nós lemos aqui é extremamente pertinente para compreendermos isso. Eu vou trabalhar alguns relatos aqui dentro do livro de Gênesis que são importantes para a gente entender especificamente os 7 primeiros versículos do capítulo 21. Você vai se lembrar, por exemplo, que Abraão tinha 75 anos quando Deus fez uma promessa para ele. Deus prometeu fazer o que com Abraão? Abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Onde é que a gente vê isso pela primeira vez? No capítulo 12 do livro de Gênesis, verso 2. Na história e na narrativa do livro de Gênesis, vai nos informando então que Abraão tem por esposa Sarai. Até então seu nome é Abrão. E há uma informação importante no capítulo 11 do livro de Gênesis, que essa mulher era uma mulher o quê? Que não podia gerar filhos. Ela era estéril. Então, vejam, Deus faz uma promessa a Abraão, mas como Deus poderia então fazer de Abraão uma grande nação quando a esposa dele não poderia suscitar filhos? Então, depois de esperar muitos anos, Abraão então tece, não é? Ele tece uma queixa a Deus. E a gente lê essa queixa lá no capítulo 15, versos 2 a 5, quando Abraão diz assim: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, a palavra aí é semente, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então diz o texto que ele o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Essa foi, irmãos, a terceira vez que o Senhor repetiu a promessa a Abraão, numa escala muito maior do que a primeira que ele fez. Em Gênesis capítulo 2, verso 2, ele diz assim: de ti farei uma grande nação. Em Gênesis capítulo 13, verso 16, ele diz assim: farei da tua descendência ou semente como o pó da terra. E agora, em Gênesis capítulo 15, verso 5, ele diz assim: os teus descendentes serão como as estrelas do céu. Mesmo assim, diante dessa palavra, diante da promessa de um Deus que não é como o homem que mente, mas um Deus que não mente, que cumpre os seus planos e os seus projetos, estabelecidos por ele, Abraão e Sarai, você vai ver que no decorrer da narrativa de Gênesis, até então eles não tiveram filho. Então Abraão agora tem o quê? 85 anos, Sarai tem o quê? 75 anos, e aí então Sarai vem com um plano alternativo. E qual é o plano? O Senhor prometeu muitos descendentes a Abraão, mas ele nunca disse, até então, explicitamente que seria com a sua esposa. Percebem?
Ele fez uma promessa, mas ele não disse que seria especificamente com Sarai. E aí a gente tem que entender uma questão contextual. Qual é? Que naquela cultura, se a esposa não podia ter filhos, qual era o costume? Era dar o quê? A sua serva ao seu marido, para que a serva gerasse então o quê? Suscitasse filhos. E esses filhos seriam o quê? Embora gerados pela serva, mas seriam tidos como filhos da esposa. E aí a gente lê lá no capítulo 16, verso 2, Sarai diz a Abraão assim: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E aí diz então o texto que Abraão consentiu ou anuiu com o conselho de quem? Da sua esposa Sarai. Não pense que esse não foi um passo, digamos assim, difícil para Sarai. Mas ela entendia que ela precisava obter então o quê? Filhos. E Abraão concordou. Então o que foi que aconteceu? Ela deu a sua serva Agar por mulher a Abraão. E aí o plano deu certo. Pelo menos o quê? Naquilo que é o pensamento do homem, né? Agar engravidou, conforme a gente vai ler lá no capítulo 15, Agar, no versículo 15 do capítulo 16, ela deu luz a um filho, a Abraão, e o nome dele foi chamado de Ismael, nós sabemos isso. Há um acréscimo ali, quando a gente tem a narrativa, né, no capítulo verso 16, era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a quem? A Ismael. Então percebam, na cabeça deles, eles recorreram a um planejamento certo, no momento certo. Abraão teve aquilo que ele entendeu como filho da sua velhice. E aí, aquilo que a gente chama da chamada tensão da narrativa, né? Que a narrativa é assim, ela vai sendo construída até ela chegar a um momento de tensão, de ápice. Esse momento então se desfaz. Por quê? Porque até então, na cabeça de Abraão e Sarai, a promessa se cumpriu. A promessa foi cumprida. E aí, irmãos, durante 13 anos, Abraão e Sarai aceitaram a ideia então de que Ismael era quem? Era o filho prometido. Abraão, pelo menos, parecia estar satisfeito com essa situação. No capítulo 17, verso 18. Mas aí, irmãos, na narrativa nós vamos ter mais uma vez o quê? Um suspense, um drama. Porque nós lemos no capítulo 17 do livro de Gênesis, no verso 1, que quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, então Deus veio ter com quem? Com ele. E agora sim, nessa ocasião, Deus faz uma promessa para ele, de que ele terá um filho, e aí sim agora, ele inclui a sua esposa especificamente pela primeira vez. Deus vai mudar o nome de Sarai para Sara, e diz a Abraão no verso 16 do capítulo 17, abençoá-la-ei, dela te darei um filho. E Abraão, ao que parece ali, não consegue acreditar naquilo que ele ouve, irmãos. Um filho por meio de Sara, com 90 anos. Uma mulher com 90 anos dar à luz a um filho, e ele com quase 100. Então a gente lê lá no verso 17, ainda do capítulo 17, que Abraão se prostrou, rosto em terra, e ele fez o quê? Vocês lembram? Ele se riu. Ele caiu literalmente no riso. Ele riu daquilo que Deus diz a ele. De que o Senhor geraria um descendente para ele da sua esposa. Você sabe o que foi que Abraão fez aqui, irmãos? Abraão riu por não crer na promessa de quem? De Deus. Na cabeça dele era simplesmente impossível um homem de 100 anos de idade e uma mulher de 90 anos, estéril, conceber um filho. No capítulo 18, então, a gente está caminhando, o Senhor aparece mais uma vez a Abraão e repete a promessa. No verso 10, ele diz assim, certamente voltarei a ti daqui a um ano, Sara, tua mulher, te dará luz a um filho. E agora diz então, que Sara está lá dentro da sua tenda, escuta esse comentário, ao que parece é a primeira vez que ela está ouvindo isso. Depois de velha, ela então diz assim, também o meu Senhor terei ainda prazer. Não há apenas a impossibilidade, inclusive, de ter esse filho, mas até de ter prazer nessa relação. E aí a gente percebe que a linguagem de Sara é uma linguagem, digamos assim, bastante crua, direta. Ela está descrevendo a si mesma como uma mulher gasta. A imagem aqui é de vestimentas velhas, prontas para serem descartadas. É a imagem que ela tem dela mesma.
Uma mulher que não tem agora mais prazer físico. E aí o Senhor pergunta a Abraão nos versos 13 e 14. Por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Não apenas Abraão riu da promessa de Deus, mas a sua esposa agora zomba, ela ri. E aí o Senhor diz, nos versos 13 e 14 do capítulo 18, porque se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? E aí vejam, irmãos, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Mas Sara nega e a sua incredulidade, na sua incredulidade ela diz o quê? Não me ri. E o Senhor respondeu, não é assim, é certo que riste. Primeiro Abraão ri, agora Sara é quem ri, e é uma atitude de incredulidade. Sara está rindo da sua total impossibilidade de ter um filho, e o Senhor responde a um riso incrédulo com uma pergunta, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E percebam que essa, irmãos, é uma pergunta sobre a qual é indispensável que a gente reflita. A gente não vai ter tempo para fazer isso. Mas essa, de fato, é uma pergunta para a gente pensar sobre ela. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Nós até sabemos a resposta. Mas percebam que o texto aqui ainda enfatiza esse riso de Sara, repetindo essa palavra 4 vezes. Ele nos diz primeiro no verso 12, riu-se, pois, Sara. Depois pergunta, por que se riu Sara? Sara então nega dizendo, não me ri. Ao que o Senhor responde, é certo que riste. E percebam que há um fato aqui, que é que Deus causa esse riso de incredulidade, porque a sua promessa de dar um filho a um casal amortecido, de fato, humanamente falando, é realmente inacreditável. Então há um suspense com quanto a esse riso de incredulidade, irmãos, que está ecoando, digamos assim, nos ouvidos daqueles que estão tendo acesso a essa narrativa. E aí você vai ver então que no capítulo 18, desfoca isso. O narrador do livro de Gênesis, ele vai partir, irmãos, para outras histórias. A partir do verso 16 do capítulo 18 até o verso 33, ele vai falar sobre a intenção divina do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele vai falar depois sobre a depravação de Sodoma, os anjos salvando Ló e as suas 2 filhas da destruição de Sodoma, o incesto de Ló com suas 2 filhas. E enquanto isso, nós temos aquela narrativa suspensa de Abraão e Sara recebendo o filho prometido, e agora ela é retomada mais uma vez no capítulo 20 do livro de Gênesis. E ela chega ao seu apogeu quando Abraão e Gerar, lembram lá, perto de Gaza, ele faz o quê, irmãos? Mais uma vez, ele faz a sua esposa se passar por sua irmã. E aí o rei ali é Abimeleque, rei de Gerar. Ele manda então buscá-la, verso 2 do capítulo 20. E Abraão, mais uma vez, está colocando em risco a mãe do filho prometido no harém de Abimeleque. O comentarista bíblico Derek Kidner, ele comenta que às portas da história do nascimento de Isaac, o que foi colocado em perigo é a própria promessa mudada ou cambiada aí pela chamada segurança pessoal. E percebam que se a promessa tiver que ser cumprida, algum dia, pouquíssimo se deverá ao homem, ou nada se deverá ao homem, tanto moralmente quanto fisicamente. É óbvio que essa promessa terá que ser alcançada pela graça de Deus. E aí a gente chega ao capítulo 21. Deus cumprindo a promessa com Abraão e Sara. No verso 1, então, diz o Senhor, ele visitou a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu aquilo que lhe havia prometido. O Senhor tratou com ela. O Senhor foi gracioso para com ela. Essa mesma palavra, por exemplo, de graciosa aí, né? Deus trata com ela, Deus visita ela, foi usada lá no capítulo 50 do livro de Gênesis, para descrever exatamente um outro momento importante da história, quando Deus ele veio até, ou graciosamente ele veio a Israel para libertá-los da escravidão do Egito e levá-los à terra prometida. Então Deus aqui ele faz o quê? Ele visita. Ele vem até ela para cumprir a sua promessa como ele havia dito, ou seja, como ele havia prometido. E aí o nascimento de um filho a Sara foi predito por várias vezes.
E aqui nós temos o cumprimento da promessa, que é citado 2 vezes. E aí João Calvino, irmãos, nesse texto ele nos chama a atenção de que há uma grande ênfase aqui na repetição da promessa da parte de Deus. E por que ele nos mostra essa importância? Porque ele diz assim, que assim ele retém os seus leitores como que os segurando de modo que possam pousar na consideração de fato de um grande milagre. O texto continua a sua narrativa. No verso 2 do capítulo 21 que lemos, Sara concebe e dá luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Vejam, essa é a terceira vez que o livro de Gênesis aqui nos lembra da palavra anterior de Deus, ou seja, como Deus havia dito, ou seja, aquilo que o Senhor havia prometido no tempo determinado que Deus lhe falara, ou seja, o plano não apenas deu certo, mas mais importante, realizou-se conforme a palavra de Deus, conforme exatamente Deus havia anunciado. Vejam que aqui então a Escritura, nessa narrativa, nos chama a atenção então para a fidelidade de Deus à sua palavra e o alto critério que Deus tem, a atenção a todos os detalhes que Ele mesmo estabeleceu em seu planejamento. Ou seja, como Ele diz, é exatamente assim que vai acontecer. No verso 3, diz então, ao filho que se nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou ao seu filho Isaque quando ele era de 8 dias, segundo também Deus lhe havia o quê? Ordenado. É significativo nesse texto, nessa narrativa, a gente prestar atenção que Abraão não fala absolutamente nada. Você não vai ver que tem um diálogo com Abraão. A única atitude de Abraão é diante de tudo aquilo que Deus lhe pede para fazer, é uma atitude de o quê? De obediência. Veja, ele não cita nenhuma palavra de agradecimento. Ele não tece nem ações de graças a Deus. Ele apenas obedece literalmente a Deus. Deus diz, você vai chamá-lo de Isaque. Deus diz, você vai circuncidá-lo ao 8º dia. E ele faz exatamente assim. O texto, e é importante a gente também falar sobre isso, o hebraico do verso 3 literalmente diz assim, Abraão chamou o nome do seu filho, qual lhe havia nascido, que Sara lhe dera à luz, Isaque. Gordon Wenham observa que a comparação do capítulo 16, verso 15 mostra o qual lhe havia nascido é desnecessário, mas a repetição serve mais uma vez para enfatizar a natureza miraculosa do nascimento de um filho a Sara. E também Abraão pode acrescentar, porque a oração adicional resulta numa repetição de que de fato lhe havia nascido. Ou seja, de fato Deus deu um filho a Abraão e a Sara. E no verso 5 diz que Abraão tinha quantos anos, irmãos? 100 anos. O que a gente percebe com essa informação é que Isaque é um filho que só poderia ter vindo à existência por um poder miraculoso da parte de Deus. Quando a gente lê essa passagem, talvez isso não chame a atenção aos nossos olhos, não na superfície do texto, não é? Mas é interessante que ao passo em que Abraão não tem a mínima fala nessa passagem, ela é concluída com um notável cântico de louvor da parte de quem? Da esposa. Olha o verso 6 comigo. E disse Sara, qual foi? Deus me deu motivo de riso, e todo aquilo que ouvir isso vai rir-se juntamente com quem? Comigo. Deus, irmãos, converteu o riso da incredulidade daquela mulher num riso de quê? De alegria. E toda vez que ela chamar por Isaque, porque tem a ver o nome exatamente com isso, ela será lembrada do quê? Do seu riso de infidelidade e de incredulidade. O Senhor tinha perguntado, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente impossível? E aqui, deixa eu dizer uma coisa a vocês, isso depende do tamanho do Deus de vocês. Sara agora sabia, irmãos, não há nada demasiadamente difícil para Deus o quê? Fazer.
Porque ela entende agora que ela está diante daquele Deus que criou o universo pelo poder da sua palavra, e ele cumpre exatamente as suas promessas. Não importa o quão impossível isso possa parecer. E aí aqui um paralelo com o Novo Testamento. Mateus 19, capítulo 26. Vocês lembram o que Jesus vai dizer ali? Ele teve que lembrar aos seus discípulos de que nada para Deus é o quê? Impossível. O Senhor converteu um riso de incredulidade em um riso que? Sincero, um riso de alegria. Deus me deu motivo de riso, de Sara, e todo aquilo que ouvir isso vai rir-se juntamente com quem? Comigo. A família vai rir com ela, Israel rirá posteriormente. Porque vejam, irmãos, que num sentido real, Israel nasceu naquele dia. O povo de Israel nasceu exatamente do cumprimento dessa promessa. Então Israel agora, a nação entende que ele devia a sua existência, a fidelidade do Senhor, em chamar Isaac milagrosamente à vida, gerações antes. Portanto, quando Israel quando Israel ouve esta palavra, ele ouve essa história, era de se esperar que eles fizessem o quê? Assim como Sara, rissem de contentamento, rissem de alegria, porque Deus é um Deus fiel, que o chamou à existência também miraculosamente. Não foi assim com a nação de Israel? Foi sim. Dentre todas as nações da terra, não por mérito daquele povo, mas por graça de Deus, Deus chamou aquela nação à existência e tornou Israel o seu povo, para anunciar o seu nome a todas as nações. Então agora Israel olha, Israel lê, Israel conhece a Escritura e se alegra com a fidelidade do Senhor, que sustentou milagrosamente a eles em todas as provações, até mesmo, porventura, trazendo o quê? Um remanescente fiel lá do exílio. Salmo 126, verso 1 e 2, olhem comigo, vai refletir exatamente a alegria que ecoa desse riso de Sara. Isso lá na nação de Israel. Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o que é que diz o texto? Ficamos como quem? Como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de quê, irmãos? De riso. Mas não é um riso de incredulidade. É um riso de confiança na fidelidade de um Deus que não há nada impossível para que ele faça. E então diz o texto, e a nossa língua se encheu também de quê? De júbilo. Então entre as nações se dizia, olha o reconhecimento, irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Agora, irmãos, assim como Israel, espera-se que também riamos com Sara. Nós precisamos nos regozijar na fidelidade do Senhor, que milagrosamente, ao longo das eras, chama o seu povo à existência. Como é que Sara termina o seu cântico de louvor, irmãos? É com uma pergunta retórica no verso 7, vejam lá. Então acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria o quê? A um filho? Quem haveria de dizer, não Abraão? Certamente, não Sara. Ninguém, irmãos, haveria de dizê-lo, porque é impossível para uma mulher de 90 anos amamentar quem? Uma criança. Eu não conheço nenhum. Impossível para uma mulher de 90 anos gerar um filho e amamentar uma criança. Mas o Senhor fez aquilo que é impossível ser o quê? Totalmente possível. O que é impossível para os homens é totalmente possível para quem? Para Deus. Ele cumpriu a sua promessa. Glórias a Deus por isso. Isaac nasceu. O filho da aliança nasceu. O primeiro de uma extensa linhagem de descendentes, a semente nasceu. O povo da aliança de Deus começou a se multiplicar na terra. Primeiro um filho, mais tarde a gente vai ver na história uma nação. E aí então Isaías vai profetizar no capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A pergunta é, será que Deus pode cumprir a sua promessa quanto a um filho divino, irmãos?
Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Veja, o nascimento do Senhor Jesus Cristo da Virgem Maria foi um ato ainda muito mais milagroso do que o nascimento de Isaac, daquela mulher que tinha 90 anos, Sara. Lá, no nascimento de Jesus, houve também o que, irmãos? Muito riso. Maria cantou um hino de louvor, mesmo antes do nascimento de Jesus. O que ela diz? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito, o que, irmãos? Se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. No nascimento de Jesus, irmãos, os anjos cantaram o quê? Glória a Deus. Os pastores se alegraram. Simeão, Ana, os magos do Oriente e muitos outros. Mas essa criança ali não recebeu o nome de Isaac, ou seja, que significa riso. Deus ordenou a José o quê, irmãos? Mateus 1:21. Lhe porás o nome de Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus, Yahvé salva, irmãos, é o motivo do nosso riso. É o motivo da nossa alegria, do nosso regozijo, ainda muito maior do que o do próprio nome de Isaac. Jesus, irmãos, ele trouxe júbilo ao pregar as boas novas do reino de Deus, ao curar as enfermidades do povo, mas especialmente, irmãos, ao dar a sua vida como resgate por muitos. A nossa disputa, ou numa disputa entre eles ali com os judeus, Jesus vai dizer o quê? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e regozijou-se. João capítulo 8. Ao que Jesus estava se referindo aqui, irmãos? Jesus referia-se exatamente ao nascimento de Isaac, ao riso que isso motivou lá na boca de Abraão e na boca de Sara. E como foi que Abraão viu o dia de Jesus no nascimento de Isaac, irmãos? Isaac nasceu como cumprimento da promessa da aliança de Deus para ele. E vocês lembram da aliança? Nós falamos aqui no começo? De que Sara teria um filho. Mas de que Deus, em sua promessa, prometeria muito mais do que um filho. Ele seria pai de numerosas nações. A sua descendência seria como o quê? Como as estrelas do céu, como a areia do mar, da praia. E percebam, irmãos, que tal promessa cumpriu-se inicialmente com o quê? Com o nascimento de Isaac. Mas o cumprimento se estendeu muito para além de Isaac e muito para além do povo de Israel. Filho de Abraão, dali, Jesus Cristo que nasce, na sua descendência. Que culmina, então, na ordenança de Jesus. Lembram? Ide e fazei discípulos de todas as nações. E ele derramou o seu Espírito para nos capacitar a fazer isso. Irmãos, no nascimento de Isaac, Abraão viu o dia de Jesus, porque ele viu o cumprimento inicial da promessa de Deus de fazê-lo pai de numerosas nações. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, vai dizer que a promessa não foi feita aos descendentes, mas a quem? Ao descendente, à semente. E esse não era o povo, literalmente falando, mas era Cristo. Nós somos abençoados por meio da promessa que Deus fez a Abraão, a Cristo. E em Cristo nós temos toda essa bem-aventurança, toda essa alegria, todo esse regozijo, irmãos. Tanto é que quando mais tarde Paulo e Barnabé estavam pregando em Antioquia, eles relembraram a missão que foi dada a eles, que eles tinham. E eles dizem, porque o Senhor assim nulo determinou, eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Lucas vai comentar isso quando ele diz assim, os gentios ouvindo isso, o que aconteceu com os gentios, irmãos? Regozijavam-se e glorificavam a palavra de quem? Do Senhor. Meus amados irmãos, nós olhamos para esta promessa, nós olhamos para a fidelidade, nós olhamos para este Deus, para aquilo que ele fez com Abraão, olhando lá para frente, em seu cumprimento,
olhando para Cristo, e em Cristo, olhando para nós como igreja, nós percebemos o quão maravilhosa é a obra de Deus, que pegou nós e nos enxertou aonde? No caule de Abraão. Que assim como Isaac milagrosamente foi chamado à vida, ele nos chamou milagrosamente à existência como a igreja de Cristo, como seu povo de propriedade exclusiva, como gente diferente, como um povo especial. E a minha pergunta é para a igreja nessa manhã: qual deve ser a nossa atitude diante disso, irmãos? Sabe qual é? Riso. De alegria. Amém? Regozijo, irmãos. Isaac foi dado a Abraão e a Sara. Cristo foi dado a nós. Como é que nós podemos então não nos alegrar nisso? Quando nós ouvimos, por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê, irmãos? O seu Filho. Aquele que milagrosamente veio à existência, que se encarnou, deu o seu Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Abraão viu o dia de quem? De Jesus. E meus irmãos, nós temos visto o dia de Jesus ou não? Temos. Jesus não apenas veio, não apenas morreu, não apenas cumpriu a determinação do Pai voluntariamente, substitutivamente na cruz. Ele já fez isso. Ele morreu. Ele já venceu Satanás, os príncipes e as potestades. Tudo é sujeito a Cristo. Ele está assunto aos céus, à direita de Deus Pai. Nós vemos a Cristo, vemos a obra do Senhor, vemos o dia do Senhor e almejamos por esse dia. Mas como? Alegres, com regozijo, rindo pelo cumprimento da promessa do Pai. Nós somos exortados a isso, irmãos. E eu vou adiantar aqui algo sobre o qual eu vou pregar depois, mas é com aquilo exatamente que eu vou encerrar nessa manhã. Colossenses 3. (16 e 17). Por conta dessas promessas, por conta do cumprimento disso tudo, que aqui foi vos pregado nesta manhã, Paulo então exorta os irmãos da igreja de Colossos. Vejam lá comigo, Colossenses capítulo 3. Que texto lindo, irmãos. Versos 16 e 17. Leia comigo, por favor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Bendito seja o nosso Deus, irmãos. Percebe o nosso motivo de alegria? A gente é povo alegre. A gente vai passar por problemas. Nós vamos muitas vezes na vida cristã demonstrar incredulidade, sim. É capaz que até em certos aspectos, não literalmente a gente ria, mas a gente descrede que aquilo de fato é possível. Eu falo isso em questões de ordem espiritual, sim. Quando você olha para a sua luta contra o pecado, e quando a Bíblia diz assim, olha, você precisa frutificar, você precisa crescer, você é um crente, você olha a sua inabilidade, olha o seu esforço, você diz, olha, isso não vai acontecer, não é capaz que isso aconteça. Mas deixa eu dizer a você, meu irmão e minha irmã, Deus é um Deus de fidelidade. Ele te dá toda a habilidade necessária para triunfar sobre todo e qualquer problema na vida, toda e qualquer circunstância. Seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem física. Não há nada impossível para quem? Para Deus. A obra da redenção, a maior obra, aquela sobre a qual a gente olha e diz, olha, isso seria completamente impossível. Deus fez. Quanto mais as pequenas coisas da vida, irmãos. Não é verdade? Quanto mais as pequenas coisas da vida, que são coisas periféricas,
que sim, dizem respeito a nós, dizem respeito a Deus, sim, porque Ele é um Deus de providência. A sua vontade soberana está sobre nós. Tudo o que Ele decretou certamente se fará. Mas quanto mais nas coisas pequenas. Nós sabemos, por exemplo, de irmãos que estão com situações de enfermidade grave. Mas se você está aqui nessa manhã, esse é o caso, quero dizer a você que para Deus não existe nada impossível. Amém? Se Ele quiser te curar, Ele vai fazer isso com extrema facilidade. Ele pode fazer isso aqui e agora, se você suplicar. Mas Ele pode também utilizar os meios ordinários. Porque foi Ele que os criou e criou para o louvor da sua glória. Então não interessa a situação física, contextual do nosso tempo, não é? Material que você esteja passando. Não há nada impossível para que Deus não possa sanar na sua vida. Mas a principal delas, irmãos, e essa a gente não pode ter dúvida alguma sobre ela. Nosso principal problema, que é o problema contra o pecado, que é a luta contra o pecado, que é o pecado escravizando. A esse Ele já deu solução. Qual foi? Cristo. Cristo. Jesus já morreu na cruz, irmãos. E se você crê nessa manhã que Ele morreu por você, já foi resolvido. Os teus pecados já foram o quê? Pagos. A tua dívida já foi o quê? Saldada. Você agora pertence a esse povo que foi trazido à existência por um ato gracioso da parte de Deus. E você agora faz parte dele. Mas talvez, como dissemos aqui na oração do presbítero, deste liturgo nessa manhã, talvez haja alguém aqui que de fato não seja crente ainda. E mais uma vez, o Evangelho da Graça está sendo proposto a você. E essa palavra, em que Deus de fato pode resolver toda a situação da sua vida, é verdadeira também. Mas eu quero que você se firme aqui com extrema convicção que o seu maior problema ainda precisa ser resolvido. E eu creio que ele pode ser resolvido aqui e agora, com sua confissão de pecados, com seu arrependimento diante do Senhor e com a apropriação devida daquilo que só Deus faz graciosamente em Cristo Jesus. Então, meu clamor a você, diante daquilo que a gente viu, desse Deus poderoso, desse Deus de promessa, desse Deus que suscita as coisas como nenhum outro faz, que trouxe o seu povo à existência, que trouxe o seu filho, que encarnou o seu filho, para que ele morresse na cruz pelos teus pecados. Se arrependa nessa manhã. Não duvide. Creia. Deixe a incredulidade. Creia. Esse é o único caminho. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Deus bendito, aqui nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor não apenas criou todas as coisas, mas governa e sustenta todas elas, Senhor. E bendizemos o Teu nome, sim, Pai, por aquilo que vimos aqui na vida dos Teus filhos lá, gerações passadas. Pecadores como nós, mas também alvos da mesma graça. Alvos, ó Deus, do mesmo sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Louvamos então o Teu nome, Pai, porque nas circunstâncias que envolveram Abraão, Sara, Isaac, nós vemos, ó Deus, a Tua fidelidade. Nós vemos, ó Deus, como apenas a verdade faz parte do Teu ser. Nós vemos, ó Deus, a grandeza do Teu poder em cumprir tudo aquilo que é determinado pelo Senhor, conforme a Tua determinação. E como o Senhor, ó Deus, trata com o Teu povo. Povo esse que o Senhor chamou à existência por um milagre gracioso da parte do Senhor. Perdoando a nossa incredulidade, nos fazendo lembrar, ó Deus, desse aspecto de incredulidade, que aqui todos nós, quando ouvimos esta história, Senhor Deus, nos lembraremos de fato da história de Isaac, de Sara, e de como o Senhor transformou aquele riso de incredulidade num riso de regozijo e de alegria.
Ó Deus, muitos que estão aí no mundo, Pai, o mundo, na verdade, não reconhece o milagre pleno da encarnação de Cristo, do nascimento, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, não conseguem compreender isso, Senhor. Acham que isso é uma mera história, uma fábula criada. E com isso, ó Deus, contestam inclusive, ó Deus, o teu poder. Mas nós, ó Deus, nos prostramos diante do Senhor de uma forma serviçal, porque nós cremos na tua palavra. Nós cremos no Deus desta palavra que é o Senhor. E nós contemplamos, ó Deus, o cumprimento da tua palavra. E como Abraão, que viu ali no nascimento de Isaque, a promessa sendo cumprida logo adiante em gerações futuras, ó Senhor, nós também aguardamos, em esperança, o cumprimento final das tuas promessas. E aqui o nosso coração exulta, o nosso coração se alegra, ó Deus, porque nós queremos, ó Deus, ver o grande e bendito dia do Senhor. Os nossos olhos contemplarão o nosso Salvador, o nosso Rei, em glória. E não há nada mais, ó Deus, nesta vida, por mais prazer que possa nos trazer, e isso eu digo, ó Deus, como crentes, naquilo que engloba a vida cristã, do que saber, ó Deus, que um dia todos nós, todos, ó Deus, o povo de Deus, o povo separado, essa nação santa de propriedade exclusiva, estará com Ele. Nós o veremos, estaremos com Ele, conheceremos assim como somos conhecidos, ó Deus bendito, glorificados com Cristo. E aí então, ó Deus, todos nós, finalmente, e aqueles que o rejeitaram, conhecerão que as suas promessas eram de fato verdade. Todas elas se cumpriram. E isso se deveu à tua graça, Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e reconhecemos, Pai, que nós só existimos, que nós só somos a igreja do Senhor porque o Senhor nos amou e nos escolheu e nos redimiu em Cristo. Assim oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor.